perigo desaparece quando ousamos enfrentá-lo. Frase de François Chateaubriand, que eu escolhi para apresentar a minha convidada de hoje, a psicóloga Mônica Gorgulho. Ela é diretora da Associação Internacional de Redução de Danos, uma entidade mundial que defende o uso seguro das drogas. Ô, Mônica, por que você não fala em combate às drogas? Bom, primeiro que eu sou uma pessoa muito prática, né? E a gente tem gastado décadas tentando combater as drogas e o sucesso é esse sucesso super questionável aí que algumas pessoas garantem que a gente está caminhando em diminuir a presença das drogas no mundo, etc, etc, mas que a grande maioria das pessoas não acredita que isso acontece ou aconteça. Basta a gente ver os números que estão estampados aí no mundo nos últimos anos, né? Combater as drogas, em primeiro lugar, não faz muito sentido, porque as drogas são substâncias que estão lá, elas não estão provocando nenhum efeito, elas não têm uma vontade própria, então não tem por que combater as drogas, né? Combater o uso de drogas, que então deveria ser o termo pretensamente mais adequado para tratar desse assunto, tem se mostrado uma abordagem muito pouco eficaz, que tem feito a gente lidar com problemas cada vez mais complicados neste assunto referente ao fenômeno drogas, né? Fenômeno drogas é uma coisa mais ampla do que o uso de drogas. Então, eu acho que as pessoas até nisso não estão percebendo direito qual é que é o objeto para o qual a gente deve dirigir o nosso olhar hoje. Então, hoje nós vamos dirigir o nosso olhar para a sua proposta de redução de danos, não é isso? É sobre isso que nós vamos falar daqui a pouquinho. Vamos conhecer Mônica Gorgulho melhor. You must take a look at the new land, the swimming pool and the teeth of your friend, the dirt in my hand. You must take a look at me, baby, baby. I know that's the way. Mônica, esse gorgulho é do Paulo Gorgulho? É do ator? Não, é da família. O Paulo também usa. Não, eu estou dizendo. Mas é daquela família? É? Vocês são... Nós somos irmãos. Ah, é? Muito bom. Mas hoje o assunto não é Paulo Gorgulho, que nós gostamos e admiramos, é o seu trabalho mesmo. Você tem 20 anos de profissão. Você trabalhou por 10 anos no programa de orientação e assistência a dependentes na Escola Paulista de Medicina. E hoje é o braço brasileiro da Associação Internacional de Redução de Danos. Antes de mais nada, o que significa exatamente redução de danos? Redução de danos é uma proposta de abordar esse fenômeno drogas de uma forma mais realista, de uma forma mais pragmática, sem julgamento de valor e que possa reduzir os danos individuais e sociais do uso de drogas, drogas lícitas e ilícitas, conforme a gente vê hoje no mundo inteiro. Uma proposta que começou há quanto tempo? Está fazendo 30 anos já. 30 anos? Bom, a sede da Associação Internacional de Redução de Danos é na Austrália, não é isso? Sim. E vocês têm cerca de 2.000 associados, não é? Oficialmente, esse é um número que acaba representando pouco o nosso perfil, né? Porque nós acabamos percebendo ultimamente que o fato de exigir que as pessoas se inscrevessem na associação, e para isso elas tinham que pagar de um valor mínimo de 25, 50 dólares a um valor máximo, acabava dificultando muita gente, especialmente de regiões do mundo em desenvolvimento e em transição, de se inscreverem na associação. Então, o nosso número acabou ficando, eu acho que ele está muito aquém do que ele representa, na verdade, mas porque a gente tem muitas associações inscritas na Associação Internacional de Redução de Danos. No último ano, na nossa conferência internacional, a diretoria decidiu abrir uma categoria free, né? Grátis de inscrição, e com isso agora a gente está ampliando muito o número de associados, mas como tudo isso leva um certo tempo para que a coisa se configurar. Como é que a associação trabalha? A associação trabalha, talvez a ferramenta mais importante da AIRA, que é como a gente chama, né, a Associação Internacional, sejam as conferências internacionais que acontecem anualmente. Para quem?
para todas as pessoas, de todas as formações, de todas as graduações, né, nível de escolaridade, que se interessem pelo assunto drogas e que se interessem por uma novidade na abordagem, especialmente os próprios usuários de drogas. E os pais dos usuários, que são as famílias sempre dos super usuários. preocupados. Eu vou falar, porque daqui a pouco eu Bom, eu já vou dizer. Você deu uma entrevista à revista Época, que, aliás, eu adorei, daí fiz questão de convidá-la para vir aqui, falando sobre a redução de danos. E uma associação de pais de dependentes reagiu furiosamente, não é? Mandando uma carta para a revista. Você acha que você é mal compreendida? Aliás, qual é o grau de aceitação da associação? Porque o material é polêmico, não é? Eu acho que a nossa proposta, ela está sendo... A nossa proposta está sendo cada vez mais aceita e a gente tem um dado muito concreto, né, para medir essa aceitação, que é a entrada das Nações Unidas no movimento de redução de danos. As Nações Unidas são a agência ou o organismo internacional que mais teve dificuldade em aderir à proposta da redução de danos, porque é mesmo um assunto polêmico, né? Mas com a entrada das Nações Unidas no movimento, a gente então entende que a Organização Mundial de Saúde, o NAIDS, né, que é a agência mundial que cuida da AIDS no mundo inteiro, o NODC, que é a agência mundial que cuida da questão de drogas, tanto da movimentação da droga pelo mundo, como da questão de crimes relacionados à droga, na medida em que todas essas associações, essas agências, elas aceitam e começam a trabalhar dentro do modelo de redução de danos, a gente então percebe que, enfim, é uma proposta que foi compreendida e que foi aceita. Agora, a gente está num desafio muito importante, né? E é isso que tem me entusiasmado. Como é que você foi parar lá? Porque você chegou até a proposta de redução de danos, o seu empenho junto à redução de danos, ao programa de redução de danos, por algum motivo. Claro. Eu sempre trabalhei com adolescentes, né? Desde que eu estava na minha formação da faculdade, por alguma razão, né, consciente ou inconsciente, não sei, acabava trabalhando com adolescentes. Então, a questão do uso de drogas começou a chegar no consultório. E eu não sabia bem direito, isso lá nos idos de 86, 87. E eu não sabia bem direito do assunto, porque eu não frequentava muito o tema, né? E aí, então, comecei a estudar, comecei a me formar nisso, fui convidada a trabalhar no PROAD, da Escola Paulista, pelo Dr. Dartil, e passei a atender diariamente dependentes químicos. E aquilo, assim, algumas coisas me caíam bem dentro do ponto de vista da psicanálise, de uma estrutura de personalidade mais fragilizada, que então... Recorre às drogas. É passível às dependências, né, que até 90 a gente falava de dependência química, hoje a gente fala de dependências. São vários comportamentos que podem desenvolver dependência, né? E aí eu fui percebendo, assim, fui me inquietando que a abordagem psicológica, psicanalítica, ela não dava conta do que eu via. Eu me lembro que eu dizia assim, mas eu tenho pacientes que não me parecem dependentes, eles fazem um abuso de drogas. E não estou nem falando uso de drogas, eles fazem um abuso de drogas, mas eles não me parecem dependentes. E aquela coisa começou a criar em mim assim, uma inquietação com o modelo, né? Uma coisa que eu tenho que dizer é que o PROAD foi uma escola maravilhosa para mim, porque foi o primeiro centro de tratamento aqui no Brasil que não exigia abstinência. As pessoas não tinham